Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Você está no Café com Palavra e neste momento eu queria te pedir, por gentileza, se não for tomar muito teu tempo, que você compartilhe esse vídeo, né? Deixa seu like, deixa um comentário que ajuda muito no crescimento deste canal, tá? Eu estou nas redes sociais, eu estou no TikTok, no Instagram e no YouTube. Está colocado na tela os endereços aí se quiser me prestigiar, tá bom? Eu vou estar falando aqui de uma questão muito importante que aconteceu no livro de Atos, né? Para você ver como as coisas que aconteceram no passado são completamente diferentes do que está acontecendo nos dias de hoje, né? Com relação à pregação do Evangelho e tudo mais. A passagem que eu queria só dar uma pincelada rapidinho aqui, vai estar aparecendo na tela para você, a Bíblia digital, tá? A versão é diferente da que eu estou lendo aqui, mas a compreensão é a mesma, tá bom? No livro de Atos, capítulo 5, mais precisamente aqui no versículo 17, o título diz assim: um anjo abre as portas da prisão. Eu não quero ler muito um texto porque ele é bem longo, eu queria me ater a algumas passagens específicas do que aconteceu. Aqui fala da prisão, e quando eles prenderam os apóstolos, né, o Pedro e tudo mais, o anjo foi lá, tirou eles da prisão. Quando acontece isso, a pessoa que prendeu foi lá e viu que não tinha nada, arrombamento, nada. Mas aí alguém falou para ele: olha, eles estão lá no templo. Então, assim, aqui uma coisa muito importante. Eu vou só ter que ler versículo, não adianta ficar falando, eu preciso ler Bíblia. Então, o capítulo 5, versículo 19 de Atos diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora. Aí o anjo disse: apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida, né? Aí tudo bem. Ora, aí no 21 diz assim: ora, tendo eles ouvido isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, né? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, com todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los, né? Para fazer o tal do julgamento, né? Que eles queriam fazer na calada. Mas os guardas aí o 22, mas os guardas tendo ido lá, não acharam na prisão, e voltaram e anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas em pé, as portas, mas abrindo-as, ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles, do que viria a ser isso. Então chegaram alguém e anunciou: ó, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Aqui no 25 eu vou parar para falar uma coisa. O Pedro e os discípulos e os apóstolos, eles foram presos, obviamente, por estar pregando a palavra de Deus, né? Por estar ensinando aquilo que Jesus tinha falado. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Eles estavam pregando a palavra de Deus, curando, inclusive, fazendo maravilhas, né? Tudo bem. Eles foram presos por conta disso e foram libertos. Esses caras estavam tão envolvidos no propósito de pregar a palavra, que assim que eles saíram da prisão, eles não foram correndo para casa. Eles não foram, sabe, estou livre. Não. Eles voltaram a fazer aquilo por conta daquilo que eles tinham sido presos por estarem fazendo aquilo. E eles, assim que eles saem da prisão, eles voltam a fazer. Tanto que eles não se escondem das autoridades. Eles são achados lá no templo fazendo a mesma coisa, pregando, falando daquilo. Inclusive o anjo, você tem que ir. Continua, e aí o anjo tira eles da prisão e fala: ó, continua o ministério aí, continua falando a palavra. Aí eles continuam falando a palavra. E aí, aqui no 26 diz: nisso foi o capitão com os guardas
e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo gostava deles, né? Que eles, além de pregar o reino de Deus, eles também faziam maravilhas, curavam, então o povo gostava disso também, né? E no 27 diz assim: e tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasses esse nome? Nós não falamos para vocês pararem de pregar o evangelho? Foi esse tipo de interrogação. E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Quer dizer, ele estava dizendo praticamente: vocês ficam pregando a palavra o reino de Jesus, vocês ficam pregando essa doutrina de Jesus, e vocês ainda ficam falando que fomos nós que matamos Jesus, que na verdade isso é fato, né? Isso é uma coisa que eles falam depois, ó. Aí no 29, respondeu Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer Deus que os homens. Tipo assim, Pedro falou: eu não tô nem aí para o que vocês estão falando. Eu tô aqui para obedecer a Deus e aquilo ao qual nós somos mandados, né? No 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Aqui ele está falando. Deus ressuscitou Cristo, a qual vocês mataram, suspendendo no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Aí Pedro já aproveita ali o ensejo e já começa a discursar, tipo, meio que pregando o evangelho também. Deixa eu só concluir o 32 aqui. Eu li o 31. Isso, eu vou ao 32. E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Depois disso, entra em cena aqui o Gamaliel. Ele vai discursar, só que ele pede para os discípulos saírem para ele fazer o discurso. O discurso de Gamaliel é interessante porque é um discurso que ele vem cheio de temor, por conhecer ao Deus que eles servem. Porque toda essa reunião dessa gente são tudo pessoas que são judeus, obviamente, que adoram a Deus, temem a Deus, né? E o discurso de Gamaliel foi importante aqui para demonstrar isso. Falou: peraí, gente, nós estamos fazendo mal a essas pessoas, a esses homens, mas e se realmente eles tiverem sido mandado por Deus? Nós estaremos indo contra Deus, e isso é algo ruim para nós, isso vai nos prejudicar. Eu vou ler o discurso rápido aqui, porque aí depois tem um trecho que eu queria frisar, mas eu vou ler o discurso de Gamaliel porque é um discurso muito interessante. Rapidinho eu vou colocar na tela, eu vou ler bem rápido para vocês entenderem esse discurso. Ó, Gamaliel discursa para os homens de Israel. Aqui, ó. Aqui, ó. Ora, ouvindo ele isto, se enfureceram e queriam matá-los. Quem? A galera que estava ali, né? Os sumos sacerdotes queriam matar Pedro e os apóstolos, porque ouviram essas palavras que eu acabei de falar. Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, não conhecia a lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Tiraram eles de cena para ele poder discursar ali, em particular. E prosseguiu: varões, aí Gamaliel está falando, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Gamaliel está com medo, porque há algum tempo levantou-se Teuda, dizendo ser alguém ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Tá vendo? Depois levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento,
elevou muitos após si, mas também esse apareceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Ele está dando testemunho dos que se levantaram contra. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque esse conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Então aqui ele está dizendo, ó, o 38 é muito importante, a gente precisa entender cada pedacinho da Bíblia, para a gente, ó, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Ele está dizendo, olha só, esse discurso aqui é muito importante. Ele está dizendo o seguinte: caso este evangelho que está sendo pregado por Pedro e os apóstolos seja obra de homens, ele vai se desfazer. Ele não vai prosperar por muito tempo. Então logo vai acabar, logo vai findar. É isso que Gamaliel está dizendo. Entendeu? Aí, no 39 ele diz assim: mas, contudo, todavia, né? Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los. Eu vou repetir. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatente contra Deus. Olha só. Vamos deixar esses homens em paz? Vamos deixar eles irem. Por quê? Se o que eles estão pregando for deles, for de homens, for doutrinas de homens, vai acabar, não vai prosperar. Mas, se o que eles estiverem pregando for algo mandado de Deus, nós não podemos contra eles. Nós não podemos atentar contra o próprio Deus. Nós não podemos atentar. Foi o que ele falou aqui. Se for de Deus, se for de homem, deixa. Mas e se for de Deus? Então vocês estão querendo prender, fazer um monte de coisa contra esses homens? E se o que eles estão falando é verdade? É algo de Deus? E aí? Nós não podemos ir contra Deus. Nós não podemos ir contra eles porque estaremos indo contra Deus. Aí ele convenceu aquele sinédrio. Ó, no 40, concordaram, pois, com ele. E tendo chamado os apóstolos, açoitaram-no e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Eles açoitaram, causaram dor nos apóstolos e tudo mais, e dispensaram eles. Essa foi a sentença. Mas bateram. Aí eu vou ler o 40, deixa eu ver, acho que é o 41 que eu queria, né? Ó. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio. Olha só, isso aqui, eu duvido que aconteceria nos dias de hoje. Olha só, isso aqui está falando dos apóstolos, ó. Depois de sofrerem açoites nas costas, tá com as costas ardendo, tudo mais, ter sofrido açoites pelo nome de Jesus. Olha só, o 41, irmão. No 41 diz assim, Atos 7, capítulo 5, versículo 41, que é onde eu queria chegar. Retiraram-se os discípulos, aqui está falando dos discípulos, retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se, alegres, eles estavam eufóricos, regozijando-se, de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Vocês entenderam? Irmão, eu vou ler de novo o 41. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer. Eles regozijaram-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Irmão, você vai apanhar, você vai sofrer humilhação. É isso, pelo nome de Jesus.
E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai para sua casa e você vai pensar, caramba, eu sofri humilhação, eu apanhei por conta de Jesus. E isso é maravilhoso. Tipo assim, você vai se regozijar, você vai se alegrar, porque você sofreu açoite, você tá com as costas doendo, ardendo, carne viva ali. E você tá feliz, porque tudo isso foi por conta de Jesus. Você sofreu açoite. Irmão, eu tô tentando descrever a alegria dos apóstolos de terem sofrido açoite por conta do nome de Jesus. Por ter passado um pouquinho da aflição que Jesus passou por estar pregando o reino. E aí no 42, assim ó, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Eles não paravam, entendeu? Sofreram açoite e receberam ordens para não fazer mais, mas eles continuaram pregando o evangelho. Agora, nos dias de hoje, como seria isso? Como seria se chegasse uma autoridade na sua casa, falasse assim, ó, todas as suas contas vão ser bloqueadas, nós vamos tomar o teu carro, a tua casa, e você vai ser miserável, pobre, nós vamos tirar todos os benefícios da sua família, dos seus filhos, se você não parar de pregar o evangelho. E aí, como é que vai ser? Você vai ficar desesperado, você vai colocar sua cara no pó e chorar amargamente e pedir para que eles não façam isso, que você, por certo, não vai mais fazer, não vai mais pregar, porque você não quer ver o seu filho padecer fome ou alguma coisa nesse sentido na sua família. Ou você vai sustentar a palavra de Deus, ou você vai falar, não, eu não vou negar Jesus, eu não vou fazer o que vocês estão mandando, eu vou continuar falando a palavra, vou continuar pregando o evangelho. E aí, irmão, como é que é? É 8 ou é 80. Ou você tá com Jesus ou você não tá. Então, assim, enquanto nós tivermos espaço para pregar o evangelho, eu tô aqui livre, leve e solto, pregando a palavra de Deus na internet, né? Jogando esse vídeo nas redes. Só que vão existir dias, e esses dias não estão longe de acontecer no mundo inteiro, mas tem lugar no mundo que não se pode pregar o evangelho, que isso é passível até de pena de morte. Vai pregar o evangelho na Coreia do Norte. Vai pregar o evangelho de Jesus, vai lá na Arábia Saudita falar de Jesus em praça pública, você morre. É assim que tá, em algumas partes do mundo é assim. Aqui no Brasil ainda não. Mas o que eu quero dizer, que é o seguinte, esses homens eles estavam felizes por ter sido injuriados por causa do nome de Jesus. Eles estavam felizes, parece que para eles foi um prêmio isso aqui, ter sido açoitados, para eles foi um prêmio. Porque eles acreditavam que realmente estavam fazendo a coisa certa, porque eles estavam sendo perseguidos por conta de estar falando da palavra de Deus. Então continue pregando o evangelho, continue falando do amor de Jesus, né? Você pode falar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, você pode falar. Ninguém vai te açoitar, ninguém vai te impedir. Por isso que é bom, essa semente, você vê como Deus dá muita importância, ela é muito importante. Tanto que o anjo assim que libertou eles da prisão, a ordem foi, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. O anjo libertou eles da prisão e falou, continuem pregando a palavra. Foi isso que o anjo disse. E é isso que se é o mandamento que veio do céu de um anjo, depois de ter libertado eles da prisão, imagine a gente que tem essas ferramentas que nós temos hoje. Então, mais uma vez eu vou falar. Teve um momento que eu falei, não vou mais falar, não tem muita gente vendo, mas, irmão, eu não estou preocupado com isso. Porque, mais uma vez eu vou falar, a gente planta, quem dá o crescimento é Deus. Então, a palavra do Café com Palavra é essa. Compartilhe nas suas redes. Se você não tem condições de fazer isso que eu estou fazendo, pega pelo menos o vídeo e compartilha para umas 2 ou 3 pessoas. Você já vai ajudar a disseminar a palavra de Deus, a levar para quem realmente precisa ouvir. E para encorajar aqueles que estão procurando, tentando, será que eu faço? Faça, irmão. Faça porque, por certo, o Senhor Deus vai abençoá-lo. A mim, vai abençoar você, porque também você está sendo um canal que você está compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Então,
E é isso, continue lendo Bíblia, continue orando e fazendo, consagrando a sua vida, que por certo Deus te dará estratégias para você também pregar o Evangelho. Irmão, a igreja está na terra para pregar o Evangelho, a igreja não está na terra de passeio. Nós não estamos aqui para ficar, nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra, como tem um monte de picareta, pastor picareta falando isso aí. Nós não estamos aqui na terra para viver coisa nenhuma, de bens materiais, coisa nenhuma. O mundo jaz no maligno. Isso aqui é uma podridão, irmão. Nós estamos aqui, nós precisamos. Você nasceu e agora você vai morrer, porque o ser humano ele tem prazo de validade. O que você fez para Deus até agora? Eu tô fazendo isso muito tarde, irmão. Eu reconheço isso. Eu tô fazendo isso muito tarde. Então, assim, começa a fazer alguma coisa para Deus, pregar o Evangelho. É para isso que você foi chamado. Você não está aqui de passeio para você viver o melhor dessa terra, igual esses pastores picaretas falam. Viver o melhor dessa terra é cobrar isso do povo, né? da igreja. Mas pregar mesmo o Evangelho, você financiar pregadores do Evangelho no mundo todo é raridade, você vê hoje em dia. Eles querem mais é vender livros e arrecadar. Entendeu? Você não vê pastores falando, irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Não, eles querem pregar, eles querem que você compre os livros deles, é isso. Pregação de Evangelho para essa gente nojenta é isso, tá? Mas se toda a igreja, se todo ser humano que estiver dentro dos templos for fazer sua parte pregando o Evangelho, irmão, a gente ia disseminar muito mais rápido o Evangelho no planeta. E muito provavelmente nós já teremos saídos dessa terra, porque enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura vivente, nós não poderemos sair daqui. Jesus não volta enquanto o Evangelho não for pregado a todo o globo terrestre. Fique com essa palavra, me ajude a disseminar esse vídeo para outras pessoas, e assim você vai estar ajudando no crescimento desse canal, onde eu posso estar levando essa palavra muito mais longe para muito mais pessoas, ok? Deus abençoe seu dia, a sua semana, o seu mês e o seu ano. Fique na paz, que o Senhor Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.